eu queria nesta noite usar um texto sagrado com vocês para estar fazendo uma consideração acerca dos 3 níveis da nossa comunhão em Jesus Cristo. E esses 3 níveis da nossa comunhão em Jesus Cristo, eu consigo extrair desse texto aqui, que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos estar acompanhando a leitura aí na nossa tela. Acompanhem, por favor. Se puder ler comigo é bom, né? Vamos ler junto, né? E fica todos participando do texto bíblico. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá onde as águas são mais fundas, e a todos lança as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram pegar tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. O último versículo. Quando Simão viu isto, prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mais um versículo, por favor. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Amém? Pois bem, é esse texto aí que eu queria usar para estar fazendo esta consideração com os irmãos, esta reflexão nesta noite sobre os níveis de comunhão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós celebramos a nossa comunhão em Jesus como sacerdote, em Jesus como profeta e em Jesus como rei. Jesus como sacerdote, Jesus como rei, como profeta, e Jesus como rei. Então esta é o cerne, esta é o objetivo, é o alvo da mensagem. Nós, em 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E em Efésios 4:5 diz: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós temos aqui a chamada nossa à comunhão de Jesus e a observação apostólica para nós crescermos em tudo que nós recebemos, conhecemos da parte do Senhor Jesus. Então crescer em tudo é crescer na comunhão em Cristo Jesus, como sacerdote, como profeta e como rei. Muito bem, eu queria, com base nesse texto aí, onde Jesus ele sintetiza uma mensagem, um curso, uma mentoria, ele sintetiza aí uma programação de ensino aos seus discípulos, mediante esse ato, mediante essa maravilhosa pescaria, ou esta pesca maravilhosa, conforme o texto diz, né? Nós temos aí Jesus fora da praia, temos Jesus afastado da praia, e temos Jesus em águas profundas, ou em alto mar, né? Em águas fundas, né? Então Jesus em 3 lugares de distinto, ministrando, né? Celebrando, ensinando, doutrinando os seus discípulos, para que fosse aquilo que ele queria que eles fizessem, queria que eles fossem. Muito bem, nós no primeiro nível nós encontramos Jesus da praia, e com esse nível nós vamos aprender a comunhão de Jesus
como nosso sacerdote. Nesse nível de Jesus como sacerdote, eu vou aprender, eu vou entender, eu vou ensinado a lidar com o que é sagrado, tá? Com o que é sagrado. Esta momento de Jesus fora da praia nos ensina o convívio de sociedade, o convívio em família, o convívio na nossa lida do dia a dia, nos nossos trabalhos, no meio da multidão, no nosso convívio com os amigos, com os colegas, com as famílias e assim por diante. O nosso convívio em sociedade, a nossa celebração de casamento, aniversário, a nossa celebração, seja qual ela for, nossos passeios, nossas viagens, não é? Nossa ida e nossa vinda, não é? Nesse nível aqui, nós aprendemos, portanto, a gente está convivendo nesse burburinho da vida, nesse convívio da vida, na companhia de Jesus, não é? Celebrando Jesus como nosso sacerdote, celebrando Jesus como aquele que é Salvador, aquele que é advogado, aquele que é protetor, aquele que é nosso amigo fiel, aquele que cuida das nossas almas, né? Celebrando Jesus como este que é o nosso sacerdote. Então, quando nós aprendemos esse nível de comunhão em Jesus como sacerdote, nós somos exortados a como lidar com o sagrado. Como lidar com o sagrado. Ou seja, a gente no nosso convívio, na nossa atividade, no nosso dia a dia, a gente tem que mostrar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, com aquilo que nós entendemos que é sagrado, né? Lidar com o sagrado define a sua bênção ou a sua derrota, define a sua vitória ou o seu fracasso, define o seu fortalecimento ou o seu enfraquecimento. Lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, que havia uma luta, uma guerra entre Davi e Saul. E diz a Bíblia que Davi ia fortalecendo e Saul ia enfraquecendo. O segredo de Davi ser cada dia mais fortalecido era que Davi tinha uma inteligência espiritual, ele tinha uma capacidade espiritual, uma inteligência de saber lidar com o que é sagrado. Ele dava prioridade ao que era sagrado, né? Saul reinou mais de 20 anos e nunca tinha interessado pela arca. Davi, ao assumir o trono, a primeira coisa que ele fez foi isto: eu preciso que nós nomeamos uma comissão para buscar a arca da aliança de volta ao seu lugar devido. Ou seja, Davi, ele mostrou ali a sua consciência, a sua inteligência em estar interessado por aquilo que era sagrado. E ele trouxe a arca da aliança, foi a sua primeira decisão no seu reinado. Então Davi mostra a sua prioridade no que é sagrado. Eu fico às vezes preocupado quando eu vou em alguma celebração de alguns irmãos, não faz menção da pessoa de Jesus, né? Algum aniversário que não faz menção da pessoa de Jesus, alguma festa de cristão que não faz menção de Jesus, né? Ou seja, a gente precisa no nosso cotidiano, seja no nosso trabalho, seja nossa escola, seja nosso negócio, a gente precisa priorizar ou mostrar como nós lidamos com aquilo que nós entendemos que é sagrado. Sacerdócio quer dizer aquilo que é sagrado. Então, o que é sagrado da sua vida, você precisa dar entendimento, dar valor, porque isso vai ser determinante ao que você vai resultar, né? Da sua forma, do resultado da sua vida. Lá no texto de Samuel fala, a família de Davi ia fortalecendo e a família de Saul ia enfraquecendo. Então, famílias, observem bem
esse texto, aonde a importância da gente lidar com o que é sagrado determina o nosso fortalecimento ou determina o nosso fracasso. Então, atenta para isso, porque lidar com o sagrado é uma coisa muito importante. Ou seja, a nossa comunhão em Jesus como sacerdote, está, portanto, relacionado, está vinculado ao nosso procedimento, às nossas ações, à atitude nossa em lidar com aquilo que é sagrado. O que é sagrado em sua vida? A Bíblia é coisa sagrada, a fé é coisa sagrada, a salvação é coisa sagrada, a esperança, a ceia, tudo que envolve aquilo que é espiritual, aquilo que é da fé, é sagrado. E você é, portanto, convidado a estar demonstrando como você lida com isso. Olha, nesse nível, quando eu quero esse nível ser mais crescente da minha comunhão com o Senhor, eu deixo ser disciplinado, eu deixo o Senhor me ensinar, eu aceito ser convidado por Ele, eu atendo o seu chamado, né? Eu aceito a sua doutrina acerca da sua obra, da sua palavra, da sua pessoa e assim diante. Eu tomo consciência de quem eu sou e quem Jesus é. Eu tomo consciência porque eu preciso testemunhar do poder, do amor, dos sinais, das maravilhas que Jesus opera, que Jesus ministra, os milagres que Ele faz. Eu preciso ter consciência disso, portanto, andando com Jesus, na companhia de Jesus. Essa, portanto, é o primeiro nível de comunhão. Nível de comunhão como Jesus sendo o meu sacerdote, né? Aquele que é o meu advogado, aquele que cuida da minha alma, aquele que é o meu intermediário, o meu intercessor. Este é o primeiro nível. O segundo nível é Jesus afastado um pouco da praia. Nesse nível eu vou estar compreendendo a comunhão com Jesus como profeta da minha alma, profeta da minha vida, como aquele que dá direção para a minha vida, aquele que me revela mistérios e segredos de Deus, né? E quando esse texto fala sobre Jesus afastado um pouco da terra, eu estou fora de algumas influências dos burburinhos da vida, eu estou mais na intimidade com Jesus, eu começo a estar um pouco mais afastado do convívio, e nesse momento eu aprendo a importância de deixar Jesus me usar e ser usado por Jesus. É nesse nível que eu aprendo a importância de deixar Jesus me usar, e a beleza, a grandeza, a importância, o privilégio da gente deixar o Senhor usar a gente. Irmão, a coisa mais agradável, a coisa mais satisfatória na minha vida é quando eu percebo, quando eu sinto que Jesus me usou, né? Quando Jesus me usa para alguma coisa, é a minha recompensa plena, porque eu entendo o seguinte: não há coisa mais valiosa da gente compreender na fé do que ele perceber que nós estamos sendo útil ao Senhor, né? Nós estamos sendo bênção através do Senhor, nós estamos tendo utilidade mediante o Senhor. É deixar Jesus usar talentos, dar dons, usar os bens, usar a casa, o carro, usar o que você tem para estar servindo a Ele, glorificando a Ele, permitindo que nesse nível a gente compreenda essa importância do cooperar, do participar, não é? Da utilidade do que temos, do que somos, não é? Da utilidade do que temos e do que somos, da possibilidade que temos de contribuir na expansão do reino do Senhor Deus aqui nessa terra. Glória a Jesus. Então eu preciso aprender a ter comunhão em Jesus como profeta.
sabe? Porque quando eu tenho essa comunhão, eu tenho a graça de anunciar as boas novas. Eu tenho a autoridade de compreender, de ensinar, de estar demonstrando a minha mente profética nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que aconteceram e nas coisas que ainda vão acontecer, né? Eu tenho essa mente profética, eu começo a ter a perspectiva profética em fatos do dia a dia. Quando eu tenho comunhão em Jesus como meu profeta, eu tenho perspectiva profética em tudo que está acontecendo. As pessoas, quando não tem essa perspectiva profética, ela vê os fatos na ótica humana, ela vê os fatos na ótica econômica, ela vê os fatos na ótica da política. Mas nós que temos a mente profética, nós vemos o que está acontecendo no mundo afora, nas nações, na perspectiva profética, porque nós temos comunhão com aquele que é o verdadeiro profeta, Jesus Cristo. Amém? É a comunhão que a mulher samaritana encontrou em Jesus, né? Aquela mulher, vocês conhecem o texto de João 4, quando Jesus apresentou para ela e ofereceu para lhe dar água, que a mulher contestou a situação de ordem social do seu povo, e Jesus disse: mulher, se tu beberes da água que eu lhe der, esta água lhe fará no seu interior uma fonte que jorrarão para a vida eterna. Jesus, ao falar com aquela mulher, ela recebeu de bom grado aquela palavra. Jesus revelou o seu estado e ela confessou: verdadeiramente tu és profeta, verdadeiramente tu és profeta, porque o Senhor sabe o que eu era e sabe também o que eu posso tornar bem mediante a sua provisão de salvação e de misericórdia. Isso é ter comunhão em Jesus como profeta, aleluia. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, nós aprendemos a importância da gente deixar ser usado, deixar ser usado pelo Senhor. Olha, aqui nós encontramos que Jesus precisava usar um bem de alguém. Tinha 2 barcos, não era dele. Ele tomou emprestado aqueles barcos, para a partir daqueles barcos anunciar a palavra de Deus a uma multidão que estava ansiosa, desejosa, que estava querendo ouvir coisas boas, palavras de bênção e de vitória. Então Jesus, como fez aqui, ele está dizendo: olha, eu preciso da sua vida, eu preciso da sua mente, eu preciso do seu tempo, eu preciso dos seus talentos, eu preciso da tua saúde, eu preciso da sua vida para te usar, anunciando as boas novas ao mundo que está caído e perdido. Amém? Muito bem. Terceiro nível de comunhão, nós vamos aprender a comunhão com Jesus na condição de Rei e Senhor. Na condição de Rei e Senhor. Ou seja, Jesus, ele quis revelar alguma coisa a mais, ele quis revelar alguma coisa especial aos seus discípulos. E ele pediu: olha, nós já andamos na sociedade, nós já fizemos algumas celebrações, nós já usamos barco de alguns para ministrar. Agora, vamos pescar em alto mar, vamos em águas profundas, vamos pescar distante dessa multidão, distante dessas influências da praia, da sociedade, do colegiado e assim por diante. Vamos além, vamos um pouquinho além, vamos em águas profundas. Aí Pedro não imaginava o que Jesus queria com ele. Aí Pedro levantou e falou: Senhor, não adianta, se for para pescar, não dá, porque nós já pescamos aí a noite toda e nada apanhamos. Mas como é o Senhor que está mandando, nós vamos obedecer. E assim fez. E ao fazer
esse ato de obediência, eles fizeram uma pescaria maravilhosa e colheram tão grandes peixes, tanto peixe, que na verdade eles nunca, na vida que eles tinham como pescador, nunca fizeram uma pescaria daquela. Eles nunca podiam imaginar que naquele lugar, naquele mar, no lago de Genezaré, desse tanto peixe como eles apanharam naquele dia. E Jesus então estava lhe dando a lição: olha, eu quero que você aprenda comigo viver a comunhão, como eu sendo o seu rei e o seu Senhor. Meus irmãos, nós quando lidamos com essa comunhão do Senhor Deus, do Senhor Jesus, como rei e Senhor, nós estamos lidando com o governo de Jesus, com o governo de Jesus, com o reino de Jesus. Nós estamos aprendendo o que é rei e que é Senhor da minha vida, esta é a comunhão de reino, falar do senhorio de Cristo, nós como súditos de Jesus Cristo. E o hino que nós cantamos aqui, nós reconhecemos a majestade real de Jesus na nossa vida, reconhecendo a majestade, o domínio, reconhecendo o poder, a autoridade de Jesus na nossa vida. Não adianta a gente não graduar em nosso nível de comunhão, a gente precisa estar graduando. A Bíblia recomenda crescer em tudo, e especialmente crescer em comunhão. Comunhão, desenvolver níveis de comunhão mais profundo, nível de comunhão de mais conhecimento, nível de comunhão de mais perplexidade, e foi exatamente isso que os discípulos obtiveram, perplexidade. Então veja bem, no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, nós temos uma palavra em que nós somos convidados a respeitar, a considerar Jesus como Senhor. Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para a glória de Deus Pai. Então, quando nós exercemos a nossa comunhão de Jesus como Senhor e Rei, nós estamos dando glória a Deus Pai, nós estamos exaltando a Deus Pai, porque a vontade de Deus é essa, que nós reconheçamos Jesus como Senhor e Rei das nossas vidas. Agora veja bem, é nesse nível aqui, em águas profundas, em alto mar, que eu aprendo a obedecer sem reserva. É nesse nível que eu aprendo a ser submisso sem questionamento. Eu aprendo a ser dependente do Senhor Jesus, sem medo e sem nenhuma desconfiança. É nesse nível que eu me entrego por inteiro aos cuidados de Jesus, porque eu não tenho a outra alternativa a não ser Ele na minha vida. É nesse nível que eu aprendo a confiar mais, eu aprendo a admirar mais, eu aprendo nesse nível a ficar perplexo e extasiado por aquilo que Jesus é. Sabe, a gente precisa chegar nesse nível. Os discípulos, eles caminharam com Jesus nas cidades, nas aldeias, nas ruas, nas vários lugares daquela região da Judéia. Os discípulos acompanharam Jesus em milagres, em ministração e assim por diante. Os discípulos assistiram Jesus usando os seus barcos para pregar a multidão, mas foi em alto mar que eles aprenderam esta lição, aprenderam essa possibilidade, alcançaram esse nível de ficar perplexo
e extasiado pelo poder, pela grandeza, pela magnificência que há na pessoa do Senhor Jesus. Foi nesse lugar, foi em alto mar, fora das influências da multidão, foi nesse lugar, fora dos afazeres, das celebrações, na companhia de Jesus, em alto mar, onde não há mais espaço para outra coisa a não ser contemplar, admirar, depender e confiar no Senhor. Eu fico admirado e eu convido vocês a pensar comigo, Jesus em alto mar, eles pescaram a noite inteira, eles não tinham, pelas suas razões e as suas lógicas, pelas suas capacidades e o seu poder humano, eles não tinham nenhuma perspectiva de acontecer algo extraordinário. Mas Simão falou assim: mas como o Senhor é que está mandando, nós vamos lançar a rede. E fizeram isso, e aconteceram esta maravilhosa pesca, esse maravilhoso milagre. Irmão, é nesse momento que eu aprendo o que é companheirismo, que é chamada. É nesse momento que eu aprendo o que é experiência de conhecer mais e ter mais intimidade com Jesus. Em alto mar, a única saída, o único socorro, a única porta, a única alternativa era Jesus. O que eu mais fico entusiasmado, vibrando com o texto, é o fato dos discípulos. O texto diz assim para a gente, que os discípulos, quando Simão viu isso, prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Sabe, foi nesse momento que Pedro ele deixou-se ser revelado que ele era. Aqui não tinha mais lugar para nenhuma mascaramento, nenhuma falsidade, mas ele viu a sua fraqueza, ele percebeu as suas incapacidades, ele viu a sua impotência, ele percebeu que ele era: Senhor, eu não sou digno do Senhor. Aí ele disse, pois ele todos, os seus companheiros que estavam ali naquele barco, ficaram perplexos com o que Jesus havia feito. Ficaram perplexos. Aí, como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sorte de Simão, aí Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não sei se você já chegou nesse nível de ficar tão fascinado por Jesus, ficar tão admirado por Jesus, a ponto de ficar perplexo com aquilo que Ele é. Tá? Não sei se você já teve a experiência de envolver tanto na dependência de Jesus, a ponto de dizer: Senhor, eu não mereço estar na Tua presença, porque tanto é a Tua glória e tanto é o Teu poder. Porque às vezes nós acomodamos muito na vida de sociedade, a vida na multidão, na nossa atividade, e às vezes nós deixamos dar um testemunho ali e acolá, nós falamos de Jesus aqui e ali, mas a gente precisa desenvolver, crescer em um nível espiritual, onde nós ficamos perplexos, extasiados, com tanta glória, com tanto poder, com tanta grandeza que há em Cristo Jesus. Jesus é muito mais do que você pensa que Ele é. Jesus é muito mais do que disseram para você que Ele é. Jesus pode muito mais do que você pensa que Ele pode fazer. Amém?
Jesus é muito mais do que tudo que nós podemos imaginar. Aleluia. Ele disse, Ele é Senhor dos céus e da terra. Todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. A glória é dEle, o poder é dEle. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. E cabe a mim, eu conheço Ele, eu tenho comunhão com Ele, eu fui chamado por Ele, eu fui convidado para Ele fazer este reconhecimento, né? Eu não preciso esperar, eu não preciso esperar um dia céu, terra e todos que habitam debaixo da terra dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Senhor. Graças a Deus, eu fui chamado, eu fui convidado para ter essa comunhão, e nessa comunhão eu poder dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, eu sou mordomo Teu, Tu és o meu dono, Tu és o meu governo, Tu dominas sobre a minha vida, Tu és aquele que controla toda a minha existência. No Teu reino eu sou súdito, Senhor, e a mim o Senhor manda e eu obedeço, porque a Tua palavra é bênção, a Tua palavra opera, a Tua palavra faz milagres. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, por favor. Glória a Jesus. Cresçamos em tudo, cresçamos em tudo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, aquele que é o rei, aquele que é o Senhor. Aleluia. Desenvolva, meus irmãos, essa possibilidade de você estar conhecendo Jesus, conhecendo Jesus em alto mar, conhecendo Jesus em águas profundas, onde você pode desenvolver uma maior intimidade, onde você pode desenvolver uma maior aproximação, onde você pode desfrutar de uma maior dependência, onde você possa estar totalmente extasiado com aquilo que Jesus pode fazer. Amém? Glória a Jesus. Jesus é o seu sacerdote, é o seu profeta, é o seu rei e é o seu Senhor. Então levante a sua mão e diga: glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Senhor da terra, o Senhor dos céus, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Jesus. Adore a Ele, adore a Ele. Os anjos
habita entre nós, ó Santo fraquezas e debilidades, a estarmos fortalecendo mais e mais, Jesus. Senhor, honrando o Teu nome, Senhor, honrando o Teu nome, Jesus, em tudo que fazemos, em tudo que temos, em tudo que somos, onde estivermos. Ó Deus, dá graça para Teus filhos aprofundarem, ó Deus, a comunhão no Senhor, de modo que possamos alcançar um nível de perplexidade, de admiração, Jesus, onde tudo que existe nesse mundo, Senhor, não há de comparar, não tem significado melhor, não tem razão maior. Ó Deus, nós queremos alcançar, ó Pai, um estágio, um nível espiritual, aonde a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua magnificência, a Tua pessoa, a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua majestade, ó Senhor, seja maior, seja melhor do que ouro e prata, do que tudo, Pai, que possamos enumerar e imaginar. Ó Senhor, eleva, Senhor, a nossa maturidade, a nossa comunhão. Espírito Santo, domina a vida nossa, governa, Pai, o Teu governo em nós. Submetemos, ó Pai, ao Teu mando, a Tua ordem. Ah, Senhor, aleluia. Espírito de Deus, apodera, apropria da minha vida, da vida do meu irmão, Jesus. Apropria, Pai Santo, da nossa vida, e faz de nós, Senhor, o instrumento em Tuas mãos. Faz de nós